Editor, me ajuda aí, bota as imagens na tela pra ninguém me ver lendo, vamos lá. Killmonger, M'Baku, Nakia, Okoye ou Shuri? Quem que vocês acham que é o novo Pantera Negra? Não precisa mais tentar adivinhar. A Lego lançou um brinquedo novo que revelou a identidade do novo Pantera Negra. A questão é, será que esse personagem merecia ser um novo Pantera Negra ou tem personagem em Wakanda com muito mais capacidade pra isso? Eu vou te falar agora nesse vídeo, vamos lá, esse vídeo tá polêmico, vamos lá! Inês Trans, Peter aqui. Olha, entre Tom Holland e os brinquedos Legos, quem é que dá mais spoiler no sempre? Já parou pra pensar nisso? Com certeza o Lego é campeão. Aliás, brinquedo geralmente dá spoiler pra caramba. Bom, o filme do Pantera Negra 2 tá quase pra chegar. E um dos maiores mistérios do filme era quem iria ser o novo ou a nova Pantera Negra, né, em Wakanda. Já que, infelizmente, o Chadwick Boseman não vai estar no filme porque ele faleceu. Até agora, nada era certeza e a Marvel vai fazer questão de deixar meio que um certo mistério até o lançamento de Pantera Negra Wakanda Forever. Bom, mas chega de enrolação e vamos logo conferir quem é o novo Pantera dos cinemas. Só metralha esse like e comenta. Duvido você acertar. Quem que você acha que vai ser? Será que você vai acertar? Eu vou falar de qualquer jeito, mas dá essa moral pra gente. Vota pra gente no IBEST. Deixei aqui embaixo na descrição, nos comentários. Só você clicar e confirmar. Você que já votou na primeira fase, você pode votar de novo. E eu acho que a gente vai ganhar. Eu acho que a gente vai ganhar. Rapaz, eu vou ficar louco. Obrigado de coração. Obrigado pra caramba. Vamos lá. Galera, o filme do Pantera Negra Wakanda Forever chega em novembro e a gente já tinha especulado quem poderia ser o novo Pantera Negra no cinema. Já conversamos sobre isso. E por mais que nos quadrinhos a opção fosse óbvia, colocando a Shuri como a nova Pantera Negra, no cinema não parecia tão óbvio assim, não. A gente não tinha essa noção perfeita, né? Principalmente por causa dos conflitos envolvendo aquelas polêmicas lá da Letitia Wright com relação à vacina e tal, que ela tinha se recusado a tomar, né? Isso, ela se envolveu em polêmica lá. A Marvel não confirmou nada, não falou nada sobre isso, mas foi tanto barulho que todo mundo achou que nem no filme ela iria aparecer. Porra, massacraram a mulher no Twitter, né? Mas finalmente chegou o trailer e a Shuri tava lá. Só que em momento algum a gente viu ela vestir o uniforme do Pantera Negra. Com isso, a gente tem outros nomes como Nakia, M'Baku, Okoye e até o Killmonger foram cotados também para ser o Pantera Negra. Mas finalmente esse mistério acabou graças a esse novo brinquedo Lego que revela que a Shuri é o novo Pantera Negra. O brinquedo é um navio chamado Shuri Sunbird, que traz na caixa alguns personagens do filme também, como por exemplo a Okoye, M'Baku, Ironheart, o Namor e o Pantera Negra. Ah, Peter, mas onde que tá dizendo que o Pantera Negra é a Shuri? Basta você virar a caixa e ver que a Shuri tá sem máscara, usando o uniforme do Pantera Negra. Ponto, fim de papo, acabou. Sempre aconteceu dos brinquedos revelarem na frente da spoiler e sempre foi isso. E na boa, esse era o cenário mais óbvio que segue de verdade o que é mostrado nas HQs, ou seja, tá aí, a Marvel pelo menos fez a adaptação coerente, né? Nos quadrinhos, ela é a primeira mulher a se tornar Pantera Negra, mas a personagem das HQs é bem diferente da Shuri do CM. Ela é muito mais guerreira nas HQs, muito mais. E isso eu tô falando das HQs mais antigas. Claro que agora deram uma repaginada na Shuri pra combinar com o cinema. No CM, o forte dela sempre ficou claro pra gente que era tecnologia. Eu não duvido que ela seja a melhor do mundo dentro do CM, pelo menos na área dela. Mas é por causa dessa diferença que eu fico com o pé atrás. Nos quadrinhos, a Shuri foi a primeira mulher a se tornar Pantera Negra. Ela, inclusive, foi treinada pelo próprio T'Challa, né? Já pensando que um dia a Shuri precisasse governar o Wakanda. Ou seja, o T'Challa treinou ela justamente pensando nisso, pensando no futuro dela. Só que quando T'Challa sofreu um acidente e ela tentou assumir o trono, a própria deusa Basti recusou a Shuri porque ela era muito arrogante. E na boa, galera, a Shuri do CM pode até ser um pouquinho convencida, mas ela não é tão arrogante quanto nos quadrinhos, e nem de longe ela parece lutar tão bem quanto a Shuri das HQs. Ó, a Shuri das HQs é realmente casca grossérrima, ok? Não perde pro T'Challa em habilidades, isso que eu tô querendo dizer. E a prova de que ela é muito boa em pancadaria em casca grossíssima nas HQs é que ela conseguiu defender o Wakanda do ataque de um vilão chamado Morlun, e de quebra trouxe o T'Challa de volta do limbo. Ou seja, ela tem um feito top demais. Já. Isso fez com que até a deusa, que tinha rejeitado ela antes, reconhecesse que ela era perfeita para ser uma Pantera Negra. A partir daí, ela começou a governar o Wakanda. Foi nesse momento, quando ela demonstrou isso. Porque aí não tinha como mais duvidar nela. Foi muita casca grossíssima em pouco tempo. Eu sei que no cinema vai ser diferente, mas fica difícil acreditar que a Shuri seja capaz de lutar tão bem quanto a Okoye ou quanto a Nakia. Porra, a Okoye e a Nakia são casca grossa demais. Ah, Peter, mas e um M'Baku? Pô, um M'Baku é forte pra caramba, eu sei disso. Mas eu não consigo ver nele o perfil pra ser um Pantera Negra. Ele me parece mais o tipo de personagem tanque, né? Que faz a frente já, né? Já o Okoye e a Nakia são extremamente habilidosos. Claro, não dá pra saber a história do filme ainda, nem como é que a Shuri vai se desenvolver. Mas pelo histórico de habilidades,
a Okoye e a Nakia são muito melhores pra vestir o manto de Pantera Negra do que a Shuri. Porra, não tem nem o que discutir. Só você analisar, né? De qualquer forma, a Shuri é escolhida, não tem mais o que falar. Só resta pra gente torcer pra ela ter, né, um desenvolvimento bom no filme que faça a gente acreditar que ela realmente é capaz de ser guerreira, que ela é nas HQs. Ela tem que ser... A Marvel tem que mostrar pra gente, tem que convencer a gente que ela é tão boa no cinema quanto ela é nas HQs. Beleza, foi isso, bacana. Sei lá, vai fazer algum tipo de retcon pra mostrar que ela tinha aquele treinamento todo casca grossa, né? Na boa, galera, preste atenção. Se a Marvel passa pra gente algo do tipo, onde alguém chega pra Shuri e fala, vai, eu confio em você. Vai na fé que você vai conseguir. Só mandando good vibe pra cima dela, e aí com isso ela ganha força pra enfrentar o Namor sem nem ao menos ter treinado, aí vai ser forçado que nem o Doutor Estranho convencendo a América Chaves a usar o poder dela só na base da confiança. Não dá pra cair nessa, galera. Não, a gente vai ligar aquele negócio da descrença de novo. É difícil pra caramba. Suspensão da descrença, né, porra? Não dá. Eu desligo a suspensão da descrença nesse momento. Eu vou falar pra vocês. Eu quero ver a Shuri que enfrentou o Morlun. A Shuri que enfrentou o Homem Radioativo. Que lutou ao lado, porra, do Homem-Aranha. Do Wolverine. Ela lutou ao lado do Wolverine. E que encarou até um amor e a meia-noite na porrada. Mesmo sabendo que ele vai um pau. Porra, galera. Ela é cascarosa. Nas histórias em quadrinhos, convence você. Então, o cinema precisa disso também. De qualquer forma, a Shuri teve tempo pra treinar e se preparar pra proteger o Wakanda. Não é como se o segundo filme viesse logo depois do primeiro, né? São 5 anos que ela viveu em Wakanda sem o T'Challa. Deve ter aprendido muitas coisas, inclusive não tá tão bem quanto o irmão e as outras Dora Milaje. E outra, ela pode ter desenvolvido vários apetrechos tecnológicos pra ajudar ela também. Depende, ela pode ter dado um up nela tecnológico, coisas que outros personagens não têm. Faria sentido pra caramba também, ter uma personagem um pouquinho diferente, uma Shuri um pouquinho diferente das HQs, né? Algo mais focado na inteligência dela também. Ajudando, né? Aproveitando que ela tem esse lado intelectual dela pra caramba, genial, colocando isso nas habilidades dela, né? Mas enfim, galera, segundo o brinquedo, a Shuri é a Pantera Negra. Agora só resta a gente esperar pra ver o filme e ver se a Shuri evoluiu como personagem ou se vão ser preguiçosos de atribuir todas as qualidades da Shuri, sei lá, numa erva mágica, sintética, que dá os poderes do Pantera Negra pra quem usar. De repente vão fazer isso também, né? Agora você, comenta aqui embaixo, ficou hypado com a Shuri? Você tinha, lógico, imagino que você já tinha noção que seria a Shuri mesmo, mas curtiu agora essa confirmação? Comenta aqui embaixo e, pô, dá essa moral pra gente, aproveita o embalo, já toca aqui embaixo e vota pra gente lá no Ibest. Só isso é bem possível que a gente consiga trazer os troféus pra casa, né? A gente tá concorrendo em 3 categorias. Dá um voto nas 3, preciso muito que você vote nas 3 categorias, porque se espalhar, a gente perde, porque a gente tá concorrendo com gente colorida, grande pra caramba, então eu preciso de você, obrigado de coração. Toca aqui, se inscreve no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, é bom demais. Esse papo é maneiro, saber que você tá aí, maneiro, mas tem que estar com o sininho, hein, pô, senão você vai perder. Eu vou trazer várias confirmações aqui de Pantera Negra, vai ser bacana pra caramba. Valeu, galera, até a próxima. Fui!